Agora, você está ao vivo? Gente, muito boa tarde. Faz um tempo que eu não apareço aqui para conversar com vocês, né? Para as nossas lives que por um tempo foram diárias, depois passaram a ser eventuais e agora estão escassas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo certinho? Hoje o nosso tema é justamente queima de gordura corporal. Por quê? Porque na semana passada, na caixinha de perguntas, alguém perguntou assim: Julie, como é que a gente elimina a gordura do corpo? Ela sai nas fezes? A pergunta foi mais ou menos dessa forma, mais ou menos com essas palavras, tá? E isso me remeteu a um momento que eu tive na minha vida. Saudade, saudade, Rô, tudo bem? Me remeteu a um momento, né? Uma lembrança, na verdade, vamos dizer. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo, ela não era nutricionista, né? Na época que eu ainda não era nutricionista, estava apenas estudando. E ela me falava que ela gostava muito de fazer drenagem linfática, porque ela via depois no xixi dela, ela via no xixi que saía gordura. E aí eu falei para ela, mas isso não é possível, porque a gente não elimina gordura via urina, né? Não é a gordura, não vai ser filtrada lá nos rins, vai ser eliminada via urina. Não é assim. E da mesma forma ela falou, então deve sair no cocô. Aí eu falei, não sai no cocô. Né? O cocô, as fezes, na verdade, são os restos são os dejetos da comida que a gente come e que não serve para nada, nosso corpo não consegue aproveitar. Se tiver alguma gordura nas fezes, se trata da gordura que você se alimentou, porém não foi absorvida, digerida, enfim. Ou muitas vezes porque você consumiu em excesso e com isso acabou tendo uma parcela de gordura nas fezes. E se você exagera de fato, você pode ter diarreia, que é o que a gente chama de esteatorreia, que é quando você consome muita gordura e o intestino, é claro, né, ele tenta fazer o trabalho dele, mas por conta dessa quantidade elevada de gordura, a gordura ajuda a deslizar as fezes, né? Tanto que muita gente tem prisão de ventre justamente porque não come nada de gordura. E a gordura ajuda a dar uma emulsionada, só que em excesso ela emulsiona tanto que o negócio vai deslizando. Quem aqui nunca fez como é que é o nome? Aqueles escorregas assim com sabão, sabe? Aqueles plásticos, aquelas lonas compridas, joga um sabãozinho, uma água. Não sei se vocês tiveram esse tipo de infância, eu tive até a adolescência, para falar bem a verdade. Então, a gordura é que nem o sabão numa lona, ela ajuda a deslizar, tá? Só que o caso é, quando a gente está queimando gordura corporal, quando estamos em processo de emagrecimento, a gordura não vai sair ali do nosso estoque de gordura e simplesmente voltar para as fezes. Vamos compreender uma coisa. Na época, quando eu expliquei isso para minha colega, né, eu falei isso para ela falou, ai, Julie, não pode ser verdade. Eu falei, não, mas é verdade. Eu expliquei para ela o que eu já vou explicar para vocês. Aí ela falou, ai, mas eu prefiro acreditar que sai. Então, eu vou continuar acreditando e fazendo isso. Aí eu me lembro, assim, que eu peguei e falei para ela, olha, tu pode continuar acreditando, só que tu tá acreditando numa mentira. Então, se tu prefere a mentira e ficar se iludindo com isso, tudo bem. Agora, se tu queres a verdade é essa. Por isso que a gente ouve por aí que só fazer massagem, drenagem linfática, massagem modeladora, usar gel redutor, essas coisas, não adianta, não funciona, né? Quem nunca cuidou da dieta, treinou pesado e pensou, poxa, se pra gente tá difícil que tá cuidando dos dois pontos, imagina para quem depende só do gel redutor, quem depende só da drenagem linfática, da massagem modeladora. Gente, não quer dizer que massagem modeladora, drenagem linfática não auxiliem no processo de evolução. Não. Eles são importantes, só que têm funções completamente diferentes do que essas que às vezes queremos acreditar. Então, uma coisa é diferente da outra. E aquela vez eu expliquei isso para ela. Eu falei, não dá para você depender só disso. Você tem que fazer dieta, você tem que cuidar da tua alimentação. Porque aí o corpo vai usar a sua gordura. Então, como é que funciona, gente? Eu sei que para algumas pessoas isso já é muito claro, mas eu sei que para muitas outras também não. Quando eu vi aquela pergunta na minha caixinha, eu fiquei assim, fiquei bastante surpresa.
Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, pois é, isso não é o tipo de coisa que a gente acaba explicando e, por vezes, pode ser que não esteja tão claro de fato. O que acontece é assim. Gente, para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona o organismo, eu vou explicar de uma maneira mais didática, só para que vocês entendam por que o corpo armazena gordura, tá? Digamos que assim, esse pensamento simplista de que se eu comer gordura, eu vou armazenar gordura, ele não compreende toda a bioquímica e anatomia humana. Por quê? Porque tudo que a gente come vai ser digerido, absorvido, vai para a nossa corrente, vai primeiro para os nossos vasos linfáticos, depois vai para a nossa corrente sanguínea, que é onde a gente vai conseguir ter acesso a essa nutrição obtida através da alimentação, certo? Então, tudo ali é transformado. Porém, se a gente consome os alimentos de maneira errada ou em grande quantidade, a gente pode provocar um acúmulo de gordura exacerbado. O acúmulo de gordura é algo natural do humano. A gente faz depósito de gordura justamente com a intenção de sobrevivência. Então é isso, a gente estoca gordura porque o objetivo do nosso organismo é sobreviver, independente da situação inesperada que possa acontecer dentro de algumas horas, dentro de alguns dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Certo? Então a gordura é um estoque. É como se o nosso corpo, né, de modo assim bem simplificado, fosse um refrigerador. Quando a gente enche a geladeira, que ela fica tão cheia que não cabe mais nada, o que a gente faz? A gente sabe que não vai consumir essa comida em poucos dias. E algumas comidas, alguns alimentos acabam estragando em poucos dias mesmo que refrigerados. Então, o que a gente faz? A gente vai pro congelador. Então, do nosso refrigerador, a gente tira da geladeira e coloca direto no freezer, né? Para quê? Para estocar, para ter alimento por mais tempo. E assim a gente dá uma segurada ali na onda da geladeira. E enquanto a geladeira estiver cheia, a gente vai consumir o que tem ali. E se tiver coisa que estraga rápido, ou mesmo se ela estiver muito cheia, a gente vai passar para o freezer. Se você fica o tempo todo enchendo a sua geladeira, você não dá conta de consumir tudo isso no espaço de tempo necessário. Então você vai continuar estocando comida. E quando é que você vai conseguir utilizar esse estoque de comida no freezer? No momento que a sua geladeira estiver vazia. Então veja bem, se você come de maneira errada, você acaba sentindo muito mais fome. Naturalmente passa a comer mais. E com isso, você passa a encher a sua geladeira, o seu corpinho, de comida. O tempo todo você está comendo, mesmo que não sinta fome. Qual é o resultado disso? Você começa a armazenar essa comida. E qual é o nosso freezer aqui no corpo? Que, infelizmente, diferente do refrigerador, o nosso freezer é um estoque ilimitado. No refrigerador é limitado. Já o nosso freezer, a nossa gordura corporal, é um estoque ilimitado. Então, tudo que a gente vai comendo em excesso, colocando na nossa geladeira, vai para o nosso freezer, que é nosso estoque de gordura corporal. Por que o corpo armazena essa energia? Para a sobrevivência. Compreenderam? Então, a gente só vai conseguir acessar esse estoque no momento que a gente melhora a qualidade da nossa dieta e que a gente não fica enchendo a geladeira para além do que necessitamos. Então, gente, não se trata somente de calorias. Não é somente gordura que vira gordura. É tudo que você come que pode se transformar em gordura. Ok? Tudo. Por quê? Porque gordura é a forma do nosso corpo estocar energia. E por que ele armazena como gordura? Vamos à segunda parte da explicação, então. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Eu tô tirando tudo aqui da minha cabeça agora, eu nem me preparei para fazer essa live, para falar bem a verdade. Estava muito atarefada hoje, mas vamos dar continuidade. Então, para a segunda parte é o seguinte: nós temos duas formas de estocar energia no nosso corpo. Então, a gente tem um estoque de açúcar, tá? Que é o conhecido por alguns, para quem não conhece agora vai conhecer, que é o glicogênio hepático e muscular. É um estoque no fígado hepático
e estoque nos músculos, tá? Então a gente armazena glicogênio. O glicogênio, ele vem de glicose, certo? Então esse é o nosso primeiro estoque. Antes de a gente utilizar o estoque de gordura, o corpo recorre a esse estoque. Por quê? Porque ele só vai precisar quebrar essas moléculas e já vai ter rapidamente a glicose. Então, ele é mais um salva-vidas para o organismo no momento que, não tem comida, meu Deus do céu, ela vai morrer de fome, vou utilizar o glicogênio. Não tem comida, ela não está comendo, ela está se exercitando pesado, eu vou utilizar o glicogênio. E aí, depois, simultaneamente, ele começa a utilizar o outro estoque dele, que é o estoque de gordura corporal. Só que o estoque de glicogênio que a gente tem, ele é um estoque limitado, que nem o nosso freezer. Ele é limitado. Então, a gente consegue armazenar até uma determinada quantidade. Em média, a quantidade de energia que é possível utilizar, né? Vamos dizer, a gente gasta o que a gente tem e depois a gente tem, em média, fazendo um exercício moderado, por exemplo, de 20 a 30 minutos de energia para utilizar só do glicogênio até o corpo começar a utilizar da gordura corporal. Eu não vou conseguir precisar para vocês o nível de atividade, em quanto tempo, porque isso varia de pessoa para pessoa, varia da alimentação, de quanto tempo faz que a pessoa se alimentou, varia da intensidade do exercício que ela está fazendo, enfim, né? E do próprio estilo de vida dela. Se ela é uma pessoa sedentária, qualquer pequeno nível de atividade já é intenso, né? Então tudo isso acaba interferindo. Mas é só para vocês terem uma noção de que ele é um estoque curto, muito curto. Tá? O corpo ele vai recorrer ao estoque de gordura corporal dependendo da sua alimentação, é claro. Então, isso eu também já explico mais para frente. Então, dependendo da tua alimentação, ele consegue acessar mais facilmente o estoque de glicogênio, bem como o estoque de gordura corporal, para então promover o processo de emagrecimento. Tá? Então, quando a gente se alimenta, a gente faz esses dois estoques. Quanto mais carboidrato a gente tem na nossa alimentação, mais robusto deixamos o nosso estoque de glicogênio. E quanto menos carboidrato temos na nossa ingesta, na nossa alimentação, menos robusto ele fica. Por isso que em uma estratégia de baixo carboidrato, é mais fácil de as pessoas acessarem a gordura corporal. Tanto porque elas se adaptam à utilização da gordura corporal como fonte de energia mais rapidamente, como também porque o estoque de glicogênio é curto. É mínimo. Ele acaba sendo construído pela glicose produzida naturalmente pelo próprio fígado e também pela baixa ingesta de glicose que temos na dieta, mas acaba tendo um pouco desse estoque sim, tá? Então o corpo ele estoca o glicogênio que é para usar rapidamente. E a gordura, por quê? Porque a gordura é uma forma muito inteligente de estocar energia. Veja bem, em 1 grama de glicose, tá? 1 grama, eu vou ter 4 calorias. Essas 4 calorias representam justamente o potencial daquele 1 grama de glicose de gerar energia. Caloria, gente, é uma medida de energia, tá? Faz parte das leis da termodinâmica. Então, é uma medida de energia. 1 grama de glicose, 4 calorias em média. 1 grama de proteína, aquela que é utilizada para construir o músculo, aquela que a gente come nos bichos, nos ovos, 1 grama também tem média de 4 calorias. Já 1 grama de gordura, independente da fonte, tem média de 8 a 9 calorias. E pensando no volume, aquele 1 grama ocupando o mesmo espaço, glicose tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 e 1 grama de gordura tem 9. Então, se o fígado precisar de muita energia, se você começa a passar fome por algum motivo, se você começa a fazer um treino muito intenso, por que ele recorreria à proteína ali do músculo? Se só dá 4 calorias. Ele estoca gordura, gente, para usar, ele não vai recorrer ao teu músculo. Seria estúpido, a não ser que você estivesse por dias passando fome. Aí já se trata de outra história. Mas no caso, ele vai recorrer diretamente à tua gordura corporal. Ele utiliza a glicose ali do glicogênio, rapidamente utiliza, e já simultaneamente começa a usar também a sua gordura corporal. Por quê? Porque para cada grama convertido, ele tem um potencial de energia de 9 calorias. Compreendem? Então,
é excelente. Pensando no armazenamento, pensando na logística de uso e depois de utilização conforme a demanda, estocar gordura é a forma mais eficiente e é por isso que a gente estoca gordura, tá? Não é que a gente come gordura e estoca gordura. Ah, tá, vai comer só açúcar para ver se não vai ficar gordo ou gorda. É o que acontece com as pessoas. Se enchem de farinha, se enchem de pão, de industrializados, e aí, é porque tá comendo muita gordura. Não, não tá comendo só muita gordura com esse monte de tranqueira. Tá comendo um monte de açúcar e um monte de farinha. E é por isso que acaba estocando como gordura. Certo? Por quê? Lembra do que eu falei um pouquinho atrás? O estoque de glicogênio é limitado. Então, se eu consumo mais glicose do que eu preciso, o que eu vou ter? Estoque de gordura. Se eu consumo mais proteína do que eu preciso, eu vou ter estoque de gordura. Se eu consumo mais gordura do que eu preciso, eu vou ter estoque de gordura. Tá? Então, eu aumento a minha estocagem. Simples assim. E quando eu começo a trabalhar minha alimentação, eu melhoro a minha dieta, o que acontece? Eu quero emagrecer. Se eu não provocar no meu organismo um sistema de alerta, se eu não colocá-lo em situação de perigo, lembrem-se que o nosso organismo sempre quer sobreviver. Então, se eu não colocar em zona de perigo, se ele não sentir que está faltando comida, né? Se ele não sentir que eu estou passando fome, o que vai acontecer? Ele vai conseguir utilizar os estoques de gordura corporal. Eu querendo emagrecer. Meu corpo não quer emagrecer, ele quer sobreviver, por isso que ele estocou gordura. Mas eu quero emagrecer. Eu vou lá e melhoro toda a qualidade da minha alimentação. Eu paro de comer excessos e montes de farinha, de ficar comendo pães e massas e biscoitos o tempo todo. Eu reduzo isso, reduzo o consumo de industrializados, reduzo o consumo de açúcares e como resultado disso, eu começo a comer mais a comida in natura. O que acontece? Eu naturalmente começo a criar no meu organismo um funcionamento melhor. E com isso, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, o meu corpo começa a funcionar melhor. Eu não sinto fome o tempo todo e não preciso ficar fazendo lanchinho. Eu como com qualidade, refeições boas, e com isso eu acabo tendo mais facilidade de utilizar o estoque de gordura do meu corpo. Nesse momento, o que acontece lá dentro do seu organismo? O seu fígado, ele vai ajudar num processo que se chama gliconeogênese, tá? Que é mais ou menos assim. Quando a gente está engordando, a gente está fazendo glicogênese, a gente acaba fazendo muito mais o acúmulo. E quando a gente está emagrecendo, o corpo vai pegar aquela gordura, o fígado vai pegar aquela gordura e vai converter em glicose, em ATP, vai converter em moléculas utilizáveis pelas nossas células para que elas possam continuar o trabalho delas. Quando eu falo em células, gente, eu me refiro às células de todos os tecidos do corpo. Só para que vocês entendam que célula não é uma coisa que está aqui só, num cantinho, em um ponto ou outro. Todo o nosso corpo, tudo no nosso corpo é formado por células. E todas elas precisam de energia para sobreviver, para continuar promovendo suas funções. Então, todas as células do seu corpo, das suas vistas, do seu cérebro, do seu fígado, do seu estômago, da sua língua, da sua boca, de tudo, para essas células continuarem mantendo a funcionalidade delas, elas precisam de energia. E aí o organismo vai pegar essa gordura corporal, o fígado vai pegar essa gordura corporal e vai transformar em glicose, vai transformar em ATP, vai transformar em gordura, ácidos graxos, ele vai transformar em todas as moléculas que ele precisa para utilizar como fonte de energia. Compreendem? Então isso é um processo natural. Por isso que vocês me ouvem dizendo assim, olha, não precisa se preocupar, né? Glicose é um nutriente essencial para a nossa sobrevivência, mas o nosso fígado é capaz de produzir toda a glicose necessária para a mesma. E isso é verdade. Por quê? Porque ele vai recorrer aos estoques de gordura. Então, gente, no fim das contas, né? Uma alimentação reduzida em açúcares, reduzida em carboidratos, ajuda nesse processo principalmente, facilita a utilização da queima de gordura, convertendo em glicose, utilizando-a como fonte de energia. Acontece que como você não está ingerindo a glicose,
ela só vai ser convertida a quantidade necessária, não além disso. Então, o fígado não vai estupidamente pegar gordura, converter em glicose para depois ter que armazenar de novo, sabe? Ah, peraí, produzir demais. Isso só ocorre se realmente tiver algum erro inato do metabolismo, tiver algum outro problema, alguma outra disfunção já previamente provocada pelo péssimo estilo de vida que nós humanos costumamos desenvolver. Tá? Então, a queima de gordura ocorre dessa forma. O fígado vai pegar a gordura armazenada e vai converter em energia. Lembra das 9 calorias? Ele vai converter e aí você vai utilizar. Aquela gordura ali do seu corpo, ela não vai voltar lá para o teu intestino. Não, ela já foi digerida, absorvida, já está lá dentro. Já passou pelos vasos linfáticos, já passou para a corrente sanguínea e estando na corrente sanguínea, você tem os nutrientes à disposição. Seja para serem utilizados naquele momento, na sua geladeira, para serem utilizados brevemente, ou para serem armazenados, estocados no seu freezer e utilizados posteriormente, num momento em que você não tem nada para comer, que você passa algumas horas sem comer. Entendido? Eu espero que a forma como eu expliquei tenha ficado claro para vocês. Mas eu acho importante que a gente não fique acreditando nessas ilusões só porque é confortável acreditar nisso. Que nem aquela minha colega queria acreditar nisso porque era mais confortável para ela sentir que a drenagem linfática estava funcionando em reduzir a gordura corporal, porque a gordura ia para as fezes. Gente, essa não é a realidade. E olha que ela estava reduzindo medidas, mas por quê? Porque estava cuidando da dieta. Não é porque a gordura vai para as fezes ou para a urina. Não, ela não volta para lá. A urina, o xixi, é o resultado, é o líquido que sobra da filtragem, de um processo de filtragem do seu sangue. Os seus rins filtram o seu sangue e eles pegam o líquido com um monte de substâncias que não são necessárias para a gente, ou que às vezes podem ser até nocivas, e aquilo ali é eliminado via urina. Certo? Então não tem como pegar gordura e mandar ali pela urina. Isso eles não fazem. Os rins não vão fazer captação de gordura e enviar pela urina. Poderia, né? Poderia. Né? Poderia simplesmente, mas não é assim que a coisa acontece. Até quando eu li o comentário, eu fiquei pensando, poxa, já seria tão bom, né? Se saísse realmente nas fezes, se a gente pudesse só fazer uma programaçãozinha e gorduras saiam. Seria ótimo. Só que não é bem assim. Ah, vou só fazer drenagem linfática. Gente, eu ia preferir 1000 vezes comer né, certas coisas e fazer drenagem linfática. Já que sai pela urina, é só fazer drenagem. Não é bem assim. Seria muito mais simples, mas não é. Esse é o pensamento simplista, exatamente parecido assim com o pensamento simplista de armazenamento de gordura, que comer gordura vira gordura, né? É o mesmo pensamento simplista, mas na verdade não. Dentro do nosso organismo tem uma explosão de coisas acontecendo. O tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Então tem células morrendo, tem células trabalhando, tem células não trabalhando muito bem, tem células novas sendo criadas, tem várias funções acontecendo graças a o que a gente come, graças ao nosso descanso, graças à nossa mente, ao funcionamento da mesma e graças principalmente ao nosso fígado, ao nosso coração, aos nossos rins, ao nosso estômago, ao nosso intestino. Então, órgãos têm funções. E aí é que entram as vitaminas também, né, gente? As vitaminas são cofatores metabólicos, o que significa que elas tornam possível o funcionamento de vários tecidos do nosso corpo. Quando vocês leem que vitamina A faz bem para as vistas, é porque para que as células dos nossos olhos consigam trabalhar de maneira eficiente, a vitamina A é uma ferramenta para que elas possam executar o trabalho. E nada como ter uma ferramenta boa para executar o trabalho. E além de ter a ferramenta, ter disposição. A gente precisa dos nutrientes e precisa da energia. Aonde a gente consegue isso? Na nossa dieta. Então, por que não cuidar da minha alimentação? Por que não melhorar a minha qualidade de vida, o funcionamento do meu corpo, para que eu possa viver
bem, para que eu possa viver melhor e para que eu possa prevenir doenças ou retardar o aparecimento, né, o surgimento de algumas doenças. Por que não? Esse é o motivo de você melhorar a qualidade da sua alimentação. Dessa forma, você não estoca energia em excesso, gordura corporal, e deixa tudo funcionando muito melhor. Gente, é isso aí. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje, na live sobre queima de gordura. O negócio aqui não é falar sobre emagrecimento de modo muito raso. Eu gosto de explicar isso para vocês, gosto mesmo. Eu sinto bastante saudade de fazer as lives. Sinto muita saudade, muita mesmo. A Bernadette Santos. Ah, ele usa simultaneamente o glicogênio e a gordura. Eu achava que ele esgotava o glicogênio primeiro. Na verdade, ele primeiro vai recorrer ao glicogênio, mas conforme vai acabando o glicogênio, ele já vai recorrendo à gordura. Simultaneamente, ele vai usando o que tem disponível na tua corrente sanguínea de nutrientes. Por exemplo, tu acabou de almoçar, ou tu comeu, não sei. Ele vai usar o que tem disponível ali. Aí ele começa a usar aquilo ali, aí depois já começa o glicogênio ao mesmo tempo, aí daqui a pouco ele já está ao mesmo tempo com a gordura. Tá? Mas é simultaneamente sim. Sim, o organismo se garante, por isso que você não passa mal. Já pensou se ele estocasse primeiro o glicogênio e só então fosse pensar em, né, o fígado fosse pegar e não, peraí, agora que estocou, todo o estoque de glicogênio acabou, eu vou pegar a gordura corporal. Ah, daí não ia dar muito certo. Não ia dar mesmo. Certo? Que bom que gostaram. Muito obrigada. Muito obrigada. Outras perguntas, gente, sobre... Eu tô vendo aqui, tem perguntas sobre intolerância à lactose, uma pergunta até bem longa. Eu vou te pedir desculpa que eu não vou conseguir responder isso agora, mas tu pode me mandar na caixinha de perguntas, tá? Quando eu vejo que as perguntas são muito repetidas, né, ou tem algum assunto assim que pedem muito, eu trago para vocês aqui, trago mesmo. Com relação ao queijo, ó, vou te dar só uma dica para responder sua pergunta. Queijo, procure consumir queijo de verdade, tá? E o que é queijo de verdade? Tem post sobre isso aqui no meu Insta, é só procurar no feed. Olha, o post está bem completo, é só procurar, ter paciência. Eu tive bastante paciência, bastante tempo de estudo e fiz um post aqui, ó, tá gratuito, disponível, é só pesquisar o que você acha, tá? Ah, aqui, ó, receitas da Mamis. Essa seguidora é fiel. Direto conversa comigo no direct, responde as caixinhas, né? Pergunta nas caixinhas, eu respondo. Ela falou, eu engordo muito nas coxas. Bom, gente, com relação ao estoque de gordura, cada organismo tem um perfil, vamos dizer, de estocagem. Algumas pessoas, isso é bem genético também, tem bastante influência genética. Algumas pessoas estocam mais em determinados pontos do organismo. Mas da mesma forma como a gente acaba estocando mais em determinado ponto, naturalmente no momento que você começa a emagrecer, aquele ponto é onde vai também vai demonstrar resultados mais visíveis. Tá? Então é bem comum. É por isso que a gente não consegue só perder gordura localizada. Quando você está num processo de emagrecimento, você perde gordura do corpo inteiro. O seu estoque acontece no organismo inteiro. E aí, por último, o organismo começa a estocar nas mãos, no rosto, né? Em maior quantidade, aqui onde a gente não costuma ter muita gordura corporal. Então ele começa a estocar depois, quando você já passa de um estágio de estoque alto, né? Que a gente costuma chamar de sobrepeso. Então você começa a estocar mais nesses lugares, fica com tudo mais cheinho. E aí quando você começa a emagrecer, claro, tudo vai emagrecer um pouquinho, todo o resto do corpo. É normal que aqui no corpo a gente perceba aqui uma pessoa que está emagrecendo uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa cavidade aqui, né? E isso é comum, é bem comum, porque a pessoa passa a mastigar menos, né? Não fica o tempo todo comendo. Então ela exercita menos os músculos da face. Então ela acaba ficando com isso aqui um pouquinho menos estimulado. Então é natural que nos primeiros meses fique aqui um pouquinho mais seco, mas depois volta ao normal, depois volta. Tá? Não quer dizer que perdeu gordura ali, é só porque não tá mais mastigando tanto, não fica o tempo todo comendo. Então acaba que isso aqui diminui. Mas depois volta ao normal, tá? Só não fica cheinho de novo do chechudinho. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada
pela participação de vocês. Eu vejo vocês numa próxima live. Oi, Thali, tudo bem? Firme e forte, gosto assim. Tava mesmo pensando em ti antes de começar a live. E vou responder só mais uma pergunta aqui que é da Tati, porque a Tati é minha paciente. E aí a gente vai fechar. Consumir iogurte, 2 ingredientes. Desnatado com outra fonte de gordura. Castanha, por exemplo. Influencia na absorção de cálcio? Sim. Influencia, porque automaticamente quando é retirada a gordura do leite, veja bem, o cálcio, a vitamina D, eles precisam da gordura para serem absorvidos. Eles são lipossolúveis. O cálcio é um mineral lipossolúvel. E a vitamina D, que também vem no leite, que também facilita a absorção dele, também é lipossolúvel. Então, quando tu tira a gordura, eles acabam indo junto. Tu acaba perdendo a quantidade de cálcio. Por mais que apareça ali na composição, às vezes na tabela de ingredientes que tem muito cálcio, aquilo ali foi calculado e não foi medido. Foi calculado só a retirada da gordura. Então, por concentração, eles colocam que tem mais cálcio, mas isso não é verdade. E mesmo que tivesse, tu não vai conseguir absorver com pouca gordura. É por isso que comida light, desnatada, não é boa. Tá? Então, se for para consumir o iogurte, consome o integral, ele já é pobre em gordura, não é uma coisa cheia de gordura. Pode consumir o integral, Tati. Ainda mais tu sendo minha paciente tão certinha, tão na linha, pode comer o integral, que tu vai se beneficiar muito disso. E pode incluir as castanhas também. Tá? No teu caso, devia incluir até o dobro das castanhas, eu já não vou falar demais. Então é isso aí. Ó, de Luxemburgo. Poxa, tá longe. A internet é maravilhosa, né, gente? A gente consegue fazer live, consegue se conectar, consegue ter informação de qualidade do outro lugar do mundo para um outro. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu, pelo menos, estou adorando essa fase de poder até atender online. Isso é muito bacana. Pude até atender minha amiga que está morando em Honduras. Isso é muito legal, muito legal. Então, tá. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e muito obrigada pela participação aqui na live de hoje. Até a próxima, tá? Eu vou avisar sempre nos stories. Por enquanto, não vou deixar nenhum horário combinado. Mas eu vou avisando vocês. Pode deixar que eu aviso. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau.